E aí, pessoal, como é que tá? Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Afinal, de repente na madrugada é aquele momento para você escutar uma boa fala, uma boa conversa. E é um prazer enorme ter você aqui com a gente no Resenha Pro. Então, já de imediato, dá o seu like aí no YouTube, inscreva-se no nosso canal, não esquece, compartilha, faz o comentário, faz as suas sugestões, não deixa de participar. Comigo aqui, Augusto Moutella, no Spotify, no Google Podcast, enfim, já sabe aí, dá uma conferida nos outros episódios, que sempre tem uma conversa legal. Afinal, no Resenha Pro tem sempre uma pessoa por detrás de todo profissional que vale muito a pena conhecer. E hoje, não podia deixar de mencionar, estou aqui com meu querido amigo Rafael Patrício, em mais um Resenha Pro. Então, segue lá o que eu já falei, YouTube, Instagram, podcast no Spotify, Google Podcast, não esquece, hein? Senão vou aí e cobro de você. Enfim, pessoal, muito carinho a gente faz esse programa. Rafael Patrício, e aí? E aí, Augusto? Tudo certo. Prazer, mais uma semana aqui a gente junto. E hoje o convidado é um convidado extremamente especial. É o convidado que vocês sabem, a gente grava no Rio de Janeiro. E ele não é do Rio, ele é mineiro, de BH. E sempre quando tem alguma coisa, eu falo, pô, tem alguma coisa aqui no Rio, tem um evento pela briga da advocacia, por briga de direitos. Do nada, ele surge, fala, cara, como que você veio? Não, eu vim, tô junto. Teve o lançamento do podcast? Tava lá. Nosso amigo Marcos Cruz, Marcão. Em persona. Pessoa querida que veio importado, fez escala Coimbra, Portugal, Curitiba. É uma jornada um pouquinho longa, né? Na realidade, eu cheguei de Portugal. No outro dia, já estávamos ali na terra, na Bahia, naquela terra maravilhosa, para um compromisso desportivo. Daqui a pouquinho nós já vamos adiantar, vamos falar sobre isso. E depois estava em Curitiba, né? Também para um compromisso desportivo. Para aqueles que nos conhecem já sabem o que é. Já sabe o que é. E diretamente aqui para o Rio de Janeiro, nesse calor maravilhoso. Aqui nesse podcast é um prazer estar aqui. Foi uma promessa que eu fiz para o Patrício, para o Augusto, que eu estaria aqui. Foi uma outra oportunidade, mas agora deu certo. Desde antes do primeiro episódio já trocava figurinha com o Marcão, falava, pô, Marco, vai ter o podcast. Ele falou, eu vou ser o primeiro. Só que acabou que o Marcão não pôde comparecer antes, então só pôde comparecer agora por N compromissos. O rapaz é bem com muitos compromissos. E para quem não conhece, Marcos Cruz, advogado trabalhista, previdenciário, desportivo. A gente vai entrar bastante no assunto aí, que ele gosta desse assunto, gosta bem. Sócio fundador do escritório MVC Advocacia. Depois falar aí o Instagram, pra gente colocar aí embaixo aí. Luan, depois colocar o Instagram dele. Especializado em Direito do Trabalho Desportivo, ex-coordenador regional de Minas Gerais do MAT, Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, nós somos independentes. Graças a Deus. Graças a Deus, membro. E, Marcão, obrigado por você ter vindo, é um enorme prazer, é um grande prazer ser teu amigo, é um grande prazer estar nessa mesa, e eu sei que a gente vai ter muitas histórias boas, histórias pra gente gargalhar bastante. O Marcão é um mineiro que eu conheço, porque mineiro tem fama de que bebe bem. Eu tenho histórico familiar de Minas, meu pai é mineiro, minha sobrinha 02, número 2, 02 fica estranho, né? Deus o livre. Deus o livre. A minha sobrinha segunda é de Minas, só que hoje reside no Rio de Janeiro. Então tenho um carinho muito grande por Minas. Meu sogro é mineiro, então tenho Minas bem enraizado na minha vida. Então muito obrigado, a palavra é sua, o microfone é seu. Tem certeza que a palavra é minha? Inteira, Marcão, inteira. Ele não veio aqui antes, Rafael, porque, por exemplo, eu não tenho esse problema, eu tenho muita disponibilidade. Por quê? Porque eu sou torcedor do Vasco.
Então não tem compromisso, por Eu exemplo, esqueci de falar. para ver jogo. Eu né? esqueci de falar que o cara é Não, é Atlético Mineiro. Olha só, Atleticano. você é torcedor Cruzeirense, por um não. time que não joga sempre, porque a segunda divisão ela tem jogos menos recorrentes, né? Mesma coisa o Vasco. Então por isso que a gente tem disponibilidade. Agora o cara quando torce para um time que é competitivo, né? Que está na competição. Que foi bicampeão. É diferente. Mas isso Aí eu vou fica deixar para difícil ele de falar. encaixar na agenda. Mas, Eu vascaíno tenho tempo toda Mas, semana. eu acho, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite a quem nos assiste. Tem que falar boa madrugada, que senão ele fica Boa triste. madrugada também. Senão ele fica triste É da um Boa madrugada. madrugada também. Dizer que é um prazer, é uma honra toda minha estar aqui. Nós somos amigos de longa data, de luta. Fiz parte aí por um tempo do movimento da advocacia trabalhista independente, e como ele frisou bem, independente, né? O movimento aí que luta pelo direito do trabalho, pelos direitos sociais. Luta né? contra a deforma. A deforma trabalhista, Trabalhista. luta contra loteamento de cargo no judiciário, na UAB, luta contra tudo aquilo que não presta e que não ajuda a sociedade, né? E foi um prazer participar também do movimento, mas eu continuo acompanhando, o que depende da gente, né? Eu vou continuar lutando, né? O direito do trabalho, nós fizemos dele a nossa vida e através do direito do trabalho nós temos tido vida também, né? Exatamente. Uma vida que a gente pode ter um prazer de compartilhar com os colegas. Eu quero dizer também que eu tenho uma história com o Vasco da Gama. Vou abrir o diálogo, a sessão, né? Como se diz os antigos. Eu todo ano, talvez o Augusto não sabe, eu venho, fico aqui em Copacabana, pego um ônibus ali, se não me engano, é o 474, 73 ali na Siqueira Campos e vou para São Januário. Vou de ônibus, com o maior prazer. Vai um um amigo. restaurante muito bom, né? Embaixo. Isso, tem mesmo. E eu vou com um amigo para São Januário assistir sempre Atlético e Vasco da Gama. A história do Vasco é uma história muito bonita. Talvez poucas pessoas saibam que a CLT ela foi promulgada Sim. em 1943 no estado do Vasco da Gama, São Vasco da Januário. Gama. O Vasco da Gama, ele tem uma história muito importante. Por que o Vasco da Gama tem uma história muito importante que me fez ter um apreço pelo Vasco? O Vasco da Gama é o único time do Rio de Janeiro que aceitava os negros na sua composição. Aquela Exatamente. história dos secos e molhados lá. Eles trabalhavam para o Vasco e ao mesmo tempo recebiam no trabalho nos armazéns, mas que eram atletas profissionais do Vasco da Gama. Quero aqui mandar um abraço para o meu amigo Maurício Corrêa da Veiga, que sempre quando participa das minhas lives, ele conta essa história. E o Vasco da Gama recebeu um convite naquele momento para fazer uma participação de um torneio. Me recebeu essa carta que está até hoje lá no Vasco da Gama, pedindo para que aqueles atletas negros, embora compusessem o Vasco da Gama, seriam os principais atletas, não fizessem parte daquele torneio. Foi aquela história do pó de arroz, que se pintavam, e que nos honrou muito que o presidente do Vasco da Gama, que eu não me lembro quem na época, devolveu essa carta dizendo que o Vasco da Gama não iria participar, porque ele não coadunava com aquela situação de racismo. Isso perdura até os dias atuais. Infelizmente, ontem eu pude participar de um jogo de Atlético Paranaense. Fui vítima de racismo, assim como os colegas. Infelizmente, que nós estávamos lá no estádio de futebol, pessoas imitando macaco, pessoas até negras. Sim, Não, foi muito triste. E que me deixou mais encabulado foi que pessoas negras fazendo isso também. Ou seja, capitães do mato, pessoas que... o Brasil, que está me chamando a atenção ultimamente, é que o Brasil é o único país que tem mameluco supremacista. Eu nunca vi uma coisa dessa. Mameluco supremacista no Brasil. É só o Brasil mesmo para ter uma coisa dessa. Mas enfim. Eu não digo... Eu digo até além. Brasileiro supremacista branco. É uma coisa que não tem sentido. Não Maior tem. miscigenação do mundo. No Brasil e brasileiro supremacista Mas branco. tem uma história assim, como uma vez, não sei se foi dos Como colombianos. pode isso? Negros que eram contra os negros e foram participar, não lembro da história, quando foi, nos Estados Unidos, de uma manifestação supremacista branca. Eles foram surrupiados lá, apanharam quem queriam fazer parte. É aquela história, né? Sempre que está querendo fazer parte ali da elite, renegando a sua classe, mas não tendo o mínimo de consciência
Não valorizando a sua história, não valorizando a sua cultura. Isso. Isso é uma forma que é muito encontrado, não sei se a gente chegou a falar isso em outros podcasts, que como minar a história de um país, como minar a cultura de um país. Então não é nem minar a história, minar a cultura, acabando com sua história. Então as pessoas esquecendo as suas histórias, esquecendo a sua origem, A sua raiz. passando a viver a origem de outra nação, e isso a gente vivencia muito aqui no Brasil, da cultura estadunidense, da cópia dos Estados Unidos da América. Síndrome do vira-lata. Síndrome do vira-lata. E até me lembrou outro fato, que estava falando, eu li uma reportagem, não me lembro de quem agora, tá no Google, vocês vão poder acompanhar, que a Anitta, ela fez uma apresentação recentemente não sei se foi qual o esporte nos Estados Unidos, não sei se foi do basquete, do futebol, eu acho que do futebol americano, e que ela participou não lá em loco no palco, mas ela fez uma transmissão, ela cantou e foi ao ar no comercial. E que isso era de uma extrema importância. Uma brasileira, uma mulher, cantar no intervalo na televisão. E as pessoas falaram, pô, mas valorizar isso? Que absurdo. Seria bom se ela estivesse dentro. A isso que importava. Não é isso que importa. Então, a matéria foi até falando da síndrome de vira-lata do brasileiro. Não, é valorizar mesmo. Tem time aí querendo treinador estrangeiro com bons treinadores no Brasil. Não vou falar quem. Ah, mas tem que vir lá de fora. Não vou cutucar aqui ainda não, daqui a pouquinho, tá? Mas aí é essa coisa, é essa ausência de valorização que o próprio brasileiro tem com as coisas do Brasil. Nós temos hoje aviões fabricados no Brasil, por exemplo, aviões da Embraer, da Azul, por exemplo. Sim. Ótimos aviões. Eu vou constantemente nesses aviões, 118 lugares, por exemplo. São aviões bem confortáveis, mas tem que trazer um lá da China, porque a tecnologia é isso e aquilo. E aviões que às vezes têm um passado até de queda, disso, daquilo, mas o brasileiro prefere coisa do estrangeiro do que comprar aqui. A Embraer hoje é uma das mais competitivas em aviação executiva, inclusive, né? Os jatos executivos. E quase foi entregue. Vende pra Quase. caramba. Vende Vende. E muito. tá agora com uma frota nova Foi saindo. feita uma joint venture agora, de uma linha da Embraer com a Porsche. Aviação executiva. Né? A Porsche não vai fazer com qualquer empresa, né, meu amigo? Então fez com a Embraer porque realmente tem uma aderência técnica. E eu falar em Porsche, eu fui em São Paulo agora, fui visitar o apartamento da Lamborghini. Eu falei, se eu tivesse o dinheiro do Patrício, eu tinha comprado, cara. É outro Patrício isso daí. Lamborghini. É outro Patrício. Não, é outro Patrício. Eu fui lá fazer uma propaganda aqui, Gafisa, Lamborghini, eu fui rapidinho lá. Fui com um colega que tava morando do lado, ele falou, olha que coisa de louco, estúdio lá, mais de 1 milhão. Eu falei, mas que apartamento em São Paulo, cara. Todo customizado. Todo Lamborghini, tem as torneiras. Nossa, Lamborghini, cara. Eu falei, se eu tivesse as fazendas do Patrício, eu tinha comprado. Não, ele gastou agora um dinheiro considerável na gravata, né? Então, tá uma gravatinha. Gostou? Pra receber Mostra pro pessoal aí essa gravata. Isso aqui é homenagem aos garçons do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Ele é o rei do garçom, né? Quando eu conheci ele, eu conheci como o rei dos garçons do Rio de Janeiro. Falou, aquele cara ali tem muitas ações. Os garçons, um abraço aí pros garçons. A gente, no último eu falei aqui, a gente foi com a Nadine e com o Ítalo, que eu falei de Ceará. Então é um povo que eu amo de paixão. Muito. Tem muito tempo que eu não vou. Eu tenho ação também lá. A vida é muito corrida. Teve até um cliente que entrou em contato comigo para botar uma ação em Fortaleza. Falou, Adoro lá, eu tenho ação lá também. Aí a Priscila lá do escritório falou, Rafa, mas em Fortaleza. Eu falei, não, a gente pega, ainda mais com a tecnologia. E a gente vai, não tem problema nenhum. Olha que sacrifício. Ter que ir pra Fortaleza, fazer uma audiência. Que coisa ruim. Eu tô indo em tudo quanto é lugar. O artista vai, o advogado vai onde o povo está. Mas aqui eu tô. Aqui eu tô em homenagem ao sommelier. Não da vacina. Não da vacina. Não, de vinho. Sommelier de vinho, porque também tem sommelier de cerveja. E eu não. Longe
mestre cervejeiro e sommelier de cerveja é a mesma coisa, não é sinônimo, né? Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Não. Claro que não vai fazer diferença nenhuma na nossa discussão aqui. Não, mas pessoal, né? então em homenagem aqui a Ah. sommelier, a gente tá tomando vinho, daqui a pouco eu vou ter o enorme prazer em encher a taça do Augusto. Marcão não bebe vinho, não consome bebida alcoólica. Ah, não, eu vou ficar Só no zero. No zero. E me desculpem porque eu tô sem voz, tá? Eu tô ouvindo uma maratona muito bacana. Eu gostaria de mostrar. Marcão, olha aqui, ó, meus amigos do Rio de Janeiro. Pega aí, Olha aqui, olha que coisa bacana. Tá faltando mais uma porque eu não trouxe. Olha que coisa bacana aí, ó. Bicampeão brasileiro 2021. Vou botar aqui. E eu não fiquei só no cheirinho, legal, não, tá? legal. Eu não fiquei só no cheirinho, não. Mas quem que fica só no cheirinho? Ah, e será que a gente fala aqui? Não sei, Tem gente que fica só no cheirinho? Tem muita gente. Eu não sei. Tem muita gente pelo cheirinho, ó. Eu não lembro não, Rafael. Tem Eu vou tanto mandar um tempo. abraço aqui. Eu vou mandar um abraço aqui para meus amigos Marcos Cherrabi, Vinícius, Ricardo Viana, Rafael Murá, o estagiário do Marcos, essa turma toda. Inclusive estaremos hoje em Copacabana. A aposta seria ter que fazer entrega de faixa. E vão pagar um Pix também, tá? Falar baixinho aqui. Opa! Lá em Copacabana. Olha, com exceção do Marcos. E vão fazer uma entrega lá em Copacabana de faixas hoje. E eu também, tá faltando mais uma faixa aqui, que é da Copa do Brasil. Tô vindo direto de Curitiba, pra quem não sabe. Tô vindo direto pro Rio de Janeiro, quase perdi meu voo ontem. Tô praticamente sem voz. Mas eu sou bicampeão brasileiro e agora bicampeão da Copa do Brasil. Coisa tem gente linda. se mordendo, né? Mas tem quanto tempo que você não era alguma coisa? Ué, Você já viu... 2014 ganhamos a Copa do Brasil. 2013 com o Ronaldinho Gaúcho, que vocês prezaram aqui no Rio. O Bruxo. O Bruxo. Esse E assim vai. Não, o Ronaldinho é E daqui pra frente fenômeno agora é só... demais. Não um fenômeno, mas o Ronaldinho Gaúcho, o fenômeno também. O fenômeno, pra mim, abrir um parênteses, igual não tem, igual o fenômeno. Cristiano Ronaldo, pra mim, não é igual. Messi não é igual. O Gaúcho também não. Rapaz, Só que cada um na sua. O Gaúcho não tem nem como comparar Ronaldinho Gaúcho com o fenômeno, com o Ronaldo, né? Que não é mais Ronaldinho. Eu sou da época da Copa de 94, que o Ronaldinho entrou no final. Eu acho que não era nascido ainda não. Não era não. Na Copa de 94, que o Ronaldinho entrou, era só Ronaldinho, e depois virou Ronaldinho Fenômeno, Ronaldo. Mas o Ronaldo Fenômeno, quando pegava a bola e ele vinha pulando em cima da bola, era gol. Era certeza de gol. Mesmo depois de fraturar o joelho, como foi desacreditado, e ainda foi campeão. dentro do campo, fenomenal. De boca fechada, mais ainda. Ele e o Pelé, né? Vou botar uma pimentinha aqui. Estava ontem, inclusive, num Uber. Tá com muito Uber. Um abraço para meus amigos do Uber, clientes também, são muitos clientes do Belo Horizonte. E aí eu conversando em espanhol, tal. Ele, Pelé era Maradona. Aí ele falou, decide que se sente. Aí sempre dizendo, na casa de papá, aquela coisa toda, falando sempre. Mas, uma coisa que eu sempre falo, eu pude ver Ronaldo jogar e pude ver Ronaldinho. Eu, obviamente, vou falar do Ronaldinho, são dois atletas fenomenais, o esporte. Mas eu tava no camarote, vou até mandar para vocês depois, com o maior jogador da história do país, depois de Pelé. Que se julgasse mais para mim, seria o maior. Túlio Maravilha. Reinaldo do Atlético Mineiro. Que ele jogou muito. Não foi o Túlio Maravilha, não? não? Foi um exemplo. E o Hulk tá fazendo os gols agora, você reparou? Ele tá fazendo com o Reinaldo. Né? Contrariando alguns preceitos, contrariando a ditadura, contrariando N coisas. Punho cerrado. Punho cerrado. E naquela época de Reinaldo era uma situação muito mais difícil no futebol. Né? Dificuldades, não se tinha o mesmo salário e coisas assim, né? Então, assim, futebol é uma magia que une os povos, né? A gente brinca, tudo. Sim. É uma guerra e fica a gente bobão, brigando por causa de pouca coisa, não vale a pena, né? Então, assim, o esporte é pra gente torcer mesmo, cada um no seu time. É pra gente brincar, ainda mais eu, botafoguense, mas eu vi o Botafogo ser campeão em 95, com um timaço. Grande estrela solitária. Estrela solitária, que tá tão solitária, mas tá tão solitária que eu tô com pena do Botafogo. Tá muito solitário. Mas a gente brinca de futebol, falando de Flamengo,
Vasco, Cruzeiro, Atlético, que é nosso Rio, Minas. Mas o esporte é para brincar, time, futebol é para brincar, é um implicar com o outro. Não vejo problema algum. O problema é quando a gente parte para aquela agressão que a gente vê tanto nos estádios. Recentemente teve até uma agressão bonita. Foi bonita a agressão, olha isso. Agressão bonita? Bonita. Tu ouviu o que tu falou? Sim, agressão bonita. Sabe por quê? Ninguém conseguia dar soco em ninguém. Ninguém Era conseguia uma dar divisória, aí batia no vento, aí voltava, batia. Foi no meu Foi. jogo do Atlético contra o Atlético Paranaense, no último jogo do Campeonato Brasileiro entre os dois. Foi à tarde esse jogo, eu não podia ir porque eu estava trabalhando em Vitória. Aí tinha um que dividia, aí um tentando dar o soco, só roubou o boné. Foi do presidente da torcida organizada. Aí lá tá sacudindo. Por isso essa Eu não me lembrava de qual time. Foi. Eu E tive agora, a sensação que tinha sido Grêmio, mas alguma coisa do depois tipo. houve o revídeo, porque eu estava lá, a torcida do Atlético foi recebida a tiros. Inclusive furou pneu, tiros mesmo, de revólver mesmo. Detalhes. Foi. E infelizmente foi essa palhaçada, né? Mas fazer o quê? Se a gente não conscientizar agora. E outra coisa, tem que lembrar, na esquina da minha casa, da rua da minha casa, um torcedor foi assassinado pela torcida do Cruzeiro tem 15 dias. Um rapaz que era estudioso, porque meu vizinho é diretor da escola e deu todo bom testemunho desse rapaz, assassinado, não tinha nada a ver. Ele estava voltando do estádio, o Atlético tinha sido campeão. Estava às vésperas de ser campeão contra o Bahia, ele foi assassinado dentro do ônibus. Crianças, idosos estavam lá, foram queimados, foram tiros, bombas dentro desse ônibus e esse rapaz veio à morte. Então, sim, situação lamentável. Não, é muito triste. É muito triste isso que a gente 15 dias isso que aconteceu. Tem que banir, tem que banir. A violência de uma forma geral e toda forma, qualquer que seja, né, tem que ser vista, violência tem que física, ser psicológica, com certeza. qualquer Ele uma. falou, né, a questão psicológica, verbal, agressão, ela existe infelizmente de várias maneiras. E não se justifica, né? Então, cara, eu acho que o futebol, ele reúne tantas qualidades, né, para quem pratica, para quem torce, para quem gosta. Então acho que a gente brinca, sacaneia, né, pô, o Vasco e tal, mas eu realmente, a gente é de chocar, a gente em pleno 2021, já 22, e a gente ainda sabe, infelizmente, que vai seguir, a gente infelizmente vai ter outros... Tem que banir esse pessoal. Eu há 2 Tem que semanas, banir. ela foi comigo, minha esposa, e nós fomos assistir Borussia e Sport em Lisboa. De cara eu chego na loja do Sport, após comprar o ingresso, um cruzeirense, e naturalizado português, ele morava perto da minha casa, eu não sabia, mas ele, contando a história dele, ele disse pra mim que ele passou a ser torcedor do Sport Lisboa. E à noite foi o jogo. Os alemães, cara, eles invadiram o time-out lá em Lisboa, quem não sabe é o mercado da Ribeira, que é o mercado ali da beira do Rio Tejo, e beberam à vontade, muito, que os alemães são de cultura assim, subiram para o bairro lá da Graça, e a polícia desceu o cacete neles. No estádio, tinha torcedores com camisa do Borussia, que não conseguiram entrar na torcida do Borussia, da torcida do Sport. E a torcida alemã é uma torcida pesada, mas não houve nenhum incidente. Embora tivesse, foi tudo tranquilo. É uma coisa... mas tem que ter cultura da mudança. Se começar a apertar... No mundo todo. Isso. Hoje todo mundo acha que uma arena, por exemplo, você está mais perto do estádio, que hoje é muito acessível. Você pode pular no gramado. Por exemplo, no Curitiba é muito perto. Lá no Mineirão você tem a diferença do fosso. Mas por que tem essa diferença do fosso? Justamente porque a cultura brasileira é de invasão de estádio, cultura não só aqui na Inglaterra e outros estádios. Mas se houver a punição, a coisa vai mudar. Precisa mudar. Então, me diz aí, você é um advogado bem sucedido, não só no estado de Minas Gerais, não só em BH, amém. Mas é mesmo. Você é uma pessoa extremamente competente. Mas muitos não sabem a sua história, não sabem de onde você veio, acha que você é um cara que sempre esteve na crista da onda, jogando lá seu tênis, não, fazendo as suas atividades. Marcão é... Acabei de julgar, mandar um abraço pro André que também estava em Ribeirão Preto, segunda-feira,
jogamos em Ribeirão Preto, batemos a partida lá na famosa Portuguesa de Ribeirão Preto, lá nas quadras de tênis da Portuguesa, antiga Portuguesa de Ribeirão Preto. Um grande abraço a todos lá. Então conta aí pra gente, conta aí pra quem tá nos assistindo, um pouquinho da sua história, de onde você veio, por que escolheu o direito, por que escolheu as áreas que você hoje Se eu defende. contar, você não vai acreditar. Eu vim de uma família humilde, né? Meu pai era militar, a minha mãe trabalhava em costura, trabalhou em vários serviços. Meu pai separou da minha mãe muito cedo, com 3 anos, e eu sempre tive uma vida difícil, até a adolescência. Difícil. Minha mãe não passei fome, graças a Deus. E eu era o menor dos irmãos, são 5 irmãos lá em casa, e eu era o menor, então caçula, a rapa do tacho. E aos 3 anos, 1 ano e 8 meses, eu sofri um acidente doméstico, queimei o corpo todo, por isso que eu não tenho essa barba tão bonita igual a do Patrícia. Meu rosto é todo refeito, com plásticas, o corpo é todo refeito, cirurgias, e eu já enfrentei. Então eu tive quase morto, hoje eu estou vindo de lucro. E mães, nunca deixar água no fogo, queimei com água com açúcar, fazer um chá. Minha avó ficou bem mal em relação a isso. E eu fiquei muito tempo internado no João 23, entre a vida e a morte. Minha mãe sofrendo com aquilo. Recuperei. Fui para uma escola do jardim da infância particular, tive uns bons ensinamentos. E sempre na infância difícil. Minha mãe tenta trabalhar com 5 irmãos. E aos 7 anos, eu me ingressei na escola militar, né? Ninguém acredita quando eu conto isso. Fiquei 12 anos na escola militar, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O famoso Colégio Tiradentes. Né? E eu agradeço a Deus por isso, porque foi um ensinamento muito bom. Meu pai trabalhava no batalhão, ao lado, por um período, e durante esse período que eu estava até ele aposentar, ele aposentou e continuei lá estudando. E como é que veio o direito? Desde criança eu já falava com a minha mãe que eu tinha vontade de ser advogado. Eu falava assim, eu vou te dar uma casa pra senhora morar. Eu morei numa casa muito ruim, uma casa que mais chovia lá dentro que lá fora. Isso até mais velho, tá? Tem mais ou menos 18 anos. Eu nunca aceitei aquela situação. Eu sempre dizia que eu ia sair daquela para melhor e que eu iria, através daquilo, conquistar algumas coisas. Eu com 7 anos eu tive que sair para trabalhar. Eu já fazia feira dentro de casa com 7 anos e também para mim ir no Mineirão, porque minha mãe não tinha condição. O que eu fazia? Eu vendia jornal, meu irmão me ensinou a vender jornal. Eu iria na rua, a gente apanhava de pessoas de outras bancas, porque era muito comum essa rixa de pessoas de outras bancas. Você está invadindo a minha área para vender jornal. E tomava cocão, bicudo, que a gente falava que é chute. E era questão loteada, tipo a milícia, né? Sua área aqui, sua área aqui. Rio de Janeiro não tem isso não. O que é milícia? Isso não tem aqui não. Deixa pra lá, né? No seu território. Eu não faço ideia, imagino que seja. Eu nem sei o que é isso. Então o que acontece? Eu tive que vender jornal com 7 anos de idade. E com 10 anos também eu já comecei a vender picolé. O time do meu pai, que não morava comigo, ia ter excursões, jogos, eu levava o picolé ali numa caixa de isopor. Às vezes quase uma hora, chegava, vendia tudo, fazia um dinheirinho para trazer para casa. Eu mesmo coloquei essa obrigação de fim de semana, ter que comprar alguma coisa lá para casa. Comprava um frango, comprava alguma coisa e o que sobrava dava para mim no campo com meu irmão. Meu irmão era esperto, o Cláudio, meu irmão, ele dizia assim, você vai vender o jornal, hoje eu não quero vender, você vende aí, paga meu ingresso, senão você não vai. E com até 12 anos você entrava de graça. E ele vendia para ele ir comigo. Minha mãe autorizava. E comecei a fazer alguns estágios, trabalhei na Associação Brasileira dos Bancos, na empresa de trânsito de Belo Horizonte, ao ponto da minha mãe ter que falar que me levar no conselho tutelar, falar assim que você não pode trabalhar. Eu falei, mãe, mas eu preciso trabalhar. A moça falou, vai fazer um estágio, você não pode trabalhar ainda de carteira assinada. Porque eu via minha mãe naquela situação difícil, eu já queria trabalhar. E eu tinha que fazer alguma coisa que me desse dinheiro. E da minha turma ali, sempre eu tive o primeiro celular, primeira moto, e eu comecei a trabalhar. E foi difícil, porque eu fiquei um período 5 anos sem estudar. Porque não tinha condições, não existia ProUni, até o ProUni existir. Aí eu tive uma ideia. Falei, olha, você vai, vou agora me inscrever no ProUni. O ProUni não era essa coisa que é hoje, né? E na segunda tentativa do ProUni,
eu consegui uma bolsa na faculdade. E para pagar, a partir daquele momento, eu consegui de 50%. E como é que você vai fazer isso? O que eu fiz? Falei que eu virei para minha chefe, eu trabalhava num restaurante multinacional, e falei com ela só, me adianta as férias, porque eu preciso fazer inscrição na faculdade de Direito, e eu não tenho condição de pagar. Aí ela falou assim, eu vou fazer isso por você. Eu lembro até hoje. Ela chamava Edith, e eu falei, Edith, me dá essa oportunidade para me crescer, eu preciso fazer uma faculdade, eu já estou parado um tempo. Eu vi como é que minha irmã que estudava era difícil, ela já trabalhava, para mim tudo é muito mais difícil, eu estou nessa situação. Aí ela me concedeu aquilo, consegui entrar na faculdade. Eu falei, ó, eu sempre tenho uma determinação comigo. Quando eu sou uma pessoa muito de fé, independente da fé que as pessoas comungam, eu tenho minha fé. E eu disse, ó, eu vou dar o primeiro passo, o resto Deus dá comigo. E a minha vida sempre foi assim. Isso aí. Acreditar. É o galo, mais ou menos o galo, tá? Eu acredito, I believe. Sim. Então, assim, e eu disse, falei, eu vou conseguir. Entrei. E no início ter um acidente de moto gravíssimo. No primeiro período, eu bati minha moto. Eu quebrei boca, meus dentes são todos refeitos. Quebrei braço, fiz cirurgia, fiquei uma múmia. Fiquei 8 meses em tratamento. Desses 8, 3 meses eu não consegui ir na faculdade. O restante eu ia igual uma múmia, quebrado, sem dente, ao ponto de fazer bullying comigo. E na minha sala que eu frequentava, tinha filho de deputado, filho de empresário, bando da degola, assassinos de classe média que mataram gente lá na minha sala e que foram condenados. Mas eu tinha que batalhar. O cara era pobre e eu tinha que me virar. E comecei a trabalhar. Aí um belo dia, eu estava trabalhando numa multinacional. Primeiro serviço mais ou menos que eu consegui. Eu sempre fui despojado. Um amigo meu, que é gente boa, o apelido dele até, né, nada pejorativo, o amigo dele é Igor Macumbeiro. Ele ficava assim, vamos lá pra minha mãe te benzer. E a gente brincava, até tô devendo ele uma visita amanhã, inclusive eu não vou poder ir lá. Mas amanhã tem uma festa lá no reduto dele com os jogadores, eu peço desculpas antecipadamente, eu não vou poder ir. E ele falou, ó, eu vou arrumar um serviço para você. E eu arrumei numa multinacional de aço. Não vou falar o nome, obviamente. E comecei a trabalhar e comecei a dar certo. Aí, belo dia, veio uma crise daquela de 2008 e me manda embora. E eu na faculdade para pagar, ele falou assim, ó, não abaixa a cabeça. E eu, mais um casal de amigos que trabalhava pai e filha, falou comigo, não abaixa a cabeça não. Você tem todo o potencial, não esqueça essas palavras. Você vai conseguir. Isso aqui foi um empurrão para sua vida profissional. Hoje você não entende. Hoje eu fico até emocionado de dizer. Ele falou assim, hoje você não entende. Mas amanhã você vai entender o porquê. Eu passei por isso também. Em 2008. E eu não entendia o que estava acontecendo. Eu falei, poxa, eu agora o que eu vou fazer? Aí eu comecei a vender perfume, cara. Perfume e salgadinho na faculdade. Docinho. Doce que vem no carrinho de pipoca, aqueles coquinhos. Meu tio fazia, eu levava para a faculdade para vender. E eu vendia perfume na faculdade. E fui vendendo, e aquilo pagava na minha faculdade. Comprei uma moto, mais uma moto. E sempre trabalhando. Surgiu uma oportunidade de estágio na Justiça do Trabalho, que é onde eu conheci, inclusive, a minha esposa na Justiça do Trabalho. Fiz de lá a minha vida. Tá aí acompanhando. Fiz um estágio na Justiça do Trabalho, mas ela não conhecia. Nos bastidores. Eu fiz um estágio na Justiça do Trabalho e consegui um estágio dentro de um presídio criminal. Isso em BH? Um estágio criminal num presídio. Não, em Neves, que é onde ela morava também. E do lado. Já tava com a intenção, né? Eu nem sabia. Aí comecei a trabalhar. Nesse meio termo, eu ia nesse estágio lá só para fazer café para juíza. Porque chegava lá, não tinha muito o que fazer. Você era meio perdido. Poxa, direito penal, não tinha nem visto. Aí eu cheguei lá, eu fazia café para essa juíza, fazia algumas coisas de processo para ir embora. E de manhã eu estava na Justiça do Trabalho, firme e forte. E conheci vários amigos, E nisso eu reencontrei um amigo, e ele disse que era meu vizinho, e ele disse, falou, ó, pega as ações, vamos trabalhar juntos. Se você fizer, eu te dou 50%. Hoje é meu amigo, Filipão. A gente sempre junto até hoje. E eu fazendo as ações. Então formei. Ele me disse, a partir de hoje, você é meu sócio. Eu não acreditei naquilo. Ele falou, não, você tem um potencial grande, porque você vai atrair clientes para o escritório.
Aí trabalhando junto, ele fala assim, ó, a minha vida agora vai ter que separar da sua, porque eu virei agora assessor parlamentar. Mudou tudo, olha que loucura. E ele falou assim, ó, continua o caminho, não desiste, vai para um escritório de massa, pega mais experiência. É muito importante isso. E eu consegui, através dali, peguei um escritório de massa, tem um escritório de Brasília, um dos mais famosos do Brasil. Fui trabalhar no escritório, peguei uma experiência. Só que aquilo ainda não me trazia retorno. Trazia um retorno intelectual, mas não trazia um retorno financeiro. Trazia uma experiência. Você só estava Mas sendo... não deixa de ser capital. É isso que às vezes Sim. as pessoas não entendem. Você só estava sendo preparado para o futuro. Para o futuro. Porque mar calmo não forma o quê? Marinheiro. É isso aí. Não qualifica o marinheiro. É isso aí. E eu fazendo, e lá vai eu fazer, já estava casado, já estava com filhos, tive um acidente que minha esposa estava no carro, quase morri, quase matei ela, voltando de uma audiência desse escritório. E pensa bem que não quiseram pagar meu carro, eu pedi por favor, e ficou aquele embrólio. Aí eu passei a refletir, falei, será que vale a pena? Estou ganhando tão pouco, pagando para trabalhar, quase perdi a vida. Porque eu tive que levar minha esposa, porque eu ficava 15 dias fora de casa, 5 dias fora de casa, trabalhando, fazendo audiências em várias regiões. Eu falei, vale a pena isso? Eu tenho que montar o meu escritório. Aí um dia, eu lembro como se fosse hoje, eu não tinha um dinheiro para comprar o peru de Natal. Essa data para mim me representa a mim. Eu virei para ela e falei assim, ó, hoje a minha vida vai mudar. A partir daquele dia, eu esqueço, eu usei essa fé. A gente frequenta uma igreja, eu falei assim, ó, a fé da gente tem que ser externada, não pode ser da boca para fora e nem só para dizer que você tem fé. Ou agora eu fico pobre de vez e fudido, desculpa a palavra, Não tem quebro problema de falar vez, fudido, Rafael? Zero. fudido, filho da puta, desculpa a palavra. Ou agora eu vou para frente. Liguei pro dono do escritório e falei assim, ó, eu estou indo embora do escritório e aqui eu não volto mais. Por quê? Eu falei, porque São Jorge só fica na lua se tiver o cavalo. E para mim não dá mais. Vou entregar o processo. Eu lembro no último dia do recesso, 19 de dezembro de 2016. Eu fui fazer essa entrega desse processo chorando, porque eu não tinha esse dinheiro para comprar um peru dentro de casa, para fazer a ceia de Natal. Eu falei, poxa, que negócio é esse? Eu vou ter que sair, vou ter que dar um jeito. E nisso eu tô chorando, um colega meu grita, Marcos, ô Marcos, na porta da Justiça do Trabalho. Seu lugar tá aqui no meu escritório. Você não vai ser meu sócio, não, mas tem uma cadeira aqui para você. Você vai arrebentar. Eu falei, é Deus. Porque a partir daquele momento eu falei, poxa, é a oportunidade de ouro que eu tô tendo. Porque eu já tive escritório lá atrás, com os outros sócios. Tava mal, com filho, e eu morando com minha mãe. Falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. E esse amigo meu, ele falou, ó, senta aqui, você vai ter sua cadeira. Você só me paga a utilização do espaço. Sou muito grato a ele, ao Paulo. Grato a ele mesmo, de verdade. E pensa que não, achei que ali eu ia ter dificuldades enormes e tal. E conheci, nesse meio termo, um vizinho bateu na minha porta de prédio. Falou, ó, eu tenho um rapaz que se você pegar a causa dele e ganhar, ele vai te ajudar muito, sua vida vai dar uma mudada. Eu falei, pode trazer. Marquei com ele lá no escritório, não sabia. Ele era gerente de uma loja que vocês compram tênis aí no Brasil inteiro. E hoje eu sou o maior advogado contra essa loja no Brasil inteiro. Ele disse pra mim, se você ganhar minha causa, eu vou te dar tanto cliente, mas tanto cliente você vai lembrar de mim pro resto da sua vida. É uma vermelhinha, com letra vermelha. Letras vermelhas, bonitas, e tem uma pista. Com lá C de competência? Isso, parou por aí. E Isso que dá a conhecer o amigo, tá vendo? explodiu o cliente no meu escritório, que eu ganhei a ação desse cara. E eu lembro como se fosse hoje. Dezembro de 2016. Ó, perdão, era 2015, quando eu não tinha o peru, tá? Pra comer na mesa. Uhum. Dezembro de 2016 eu tinha um dinheiro para comprar um carro novo e fui lá sair na concessionária com um carro novo, no dinheiro. E comprou o peru de Natal. Fiz uma ceia muito boa, tá? 2016. É através desse rapaz que me indicou clientes e dessa pessoa que me deu essa oportunidade também. Agradeço a Deus e toda a minha família também. Mas eu fui deslocado que eu passei. Aí eu passei a ter muita audiência contra o comércio. Me especializei nessa área do comércio, advogando como lá o doutor Patrício, amigo, com o garçom, mas área do comércio. Eu comecei a pegar não só essa marca, como outras empresas do comércio, de shoppings, empresas, e eu fui descobrindo esse nicho. Supermercado, sempre comércio.
e que me deu um pouco de nome no direito do trabalho, porque as causas começaram a surgir. Peguei um grande laboratório também, tem várias ações contra, inclusive ontem eu tive que fazer no aeroporto essas duas audiências, igual o meu amigo Patrício, uma fazendo um check-in, porque não queria deixar eu embarcar, e a outra, quando eu cheguei aqui no Rio, eu tive que fazer essa audiência. Então, a minha história não foi fácil, e até hoje, se me mandar, por exemplo, lá para Fortaleza, eu vou. Fui agora em Vitória, eu vou no Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, Rio, Nordeste todo. Aí eu comecei a pegar gerentes regionais dessas lojas, gerentes das lojas, vendedores, todo esse nicho, sem me conhecer. E as pessoas começaram a me ligar, falaram, olha, fiquei sabendo que você é advogado, você faz isso e aquilo, eu sou aqui de tal cidade. Eu falei, mas quem te indicou? Ela falou assim, um amigo que mas quem será que indicou ele? Então, Se assim, perdeu. Mas, assim, Marco, quando é que você, depois dessa história aí do famoso... Meu reivindicando o peru de Natal, né? Mas assim, quando você, depois desse momento, 2008 a 2016, depois de 2016, né? Que é uma trajetória realmente admirável. Mas depois disso, qual foi o dia ou situação que você falou assim, caramba, eu consegui. Eu cheguei. Cheguei. É o famoso eu cheguei, né? Cheguei realmente naquilo que eu pretendia, talvez sem saber muito o que era quando era criança ou quando era adolescente, mas assim, caramba, cara, agora, porra, eu sou advogado mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, 2016 eu não posso prezar, porque quando eu comecei a fazer as audiências representando grandes instituições, porque eu fui advogado de grandes empresas, como as empresas de carro, grandes bancos, embora lá não tivesse o meu nome conhecido como advogado dos reclamantes, que nós podemos dizer aqui na Justiça do Trabalho, eu já falo, poxa, quem diria que eu estaria aqui hoje? E essa questão do chegar, ela é muito subjetiva. E eu posso dizer que todo dia que eu levanto, eu tô querendo chegar. Mas um dia que me tocou bastante foi no dia que, quando eu tô, às vezes, com um amigo, sentado na mesma mesa, tomando café. E não só estar. Tem uma grande diferença de estar e a pessoa, de livre, espontânea vontade, postar na sua rede social falando, eu estou com ele. Que foi até o que aconteceu, como o Marcão bem disse. E tem um A Raquel próximo, Sherazade. né? Não é só porque eu posso estar ali, tô com o Marcos, ele nem sabe quem eu sou, vim aqui, tirei uma foto, beleza, tchau. Mas saber realmente, eu até... Eu até agradeço esse rapaz, o André, ele é fenomenal, é um amigão que a gente tem em comum, esse amigo em comum é o André que a gente tem. E o André, ele me fala, eu sou seu coach, ele brinca com minha esposa, eu falo, sou coach dele. Então, de todas as amizades que eu tenho e que são pessoas, eu procuro andar sempre com pessoas positivas. Não falando que a pessoa tem dinheiro, não é isso. Talvez a pessoa não tenha dinheiro, mas ela tem um conhecimento que pode te alavancar. Esse rapaz lá atrás que me disse, eu vou te passar uma causa, e se você ganhar a causa desse rapaz, vai te abrir os caminhos. Poxa, cara, que felicidade. Meu irmão fala uma coisa. Felicidade, é uma coisa assim que... Meu irmão fala uma coisa, um beijo, Carlinhos, pra você, que é beijo uma também, das Carlos. minhas inspirações. E que me beijou aquele dia, que acho que até as suas esposas ficaram com ciúme, cara, na inauguração do podcast. E que nós somos a média das 5 pessoas que nos rodeiam. E de fato nós somos a média das 5 pessoas. Você estava falando, eu estava aqui viajando mesmo. Eu fiquei com o olho marejado. Tô muito emocionado, muito. Também. Porque a sua história, ela é um misto. E é até difícil falar, porque isso me toca profundamente. É um misto da história da minha vida, eu, Rafael, faculdade, história da vida do meu pai. Meu pai, ele precisava tinha filhos, ele vendia calcinha na faculdade, vendia flor. Vendi, final de não semana. falei isso, eu vendi também, tá? Vendi roupa, fui camelô, não esqueci de falar também. Fui camelô, trabalhava na rua, isso aí, sem querer te cortar, só pra me não esquecer. Claro. E você, um cara religioso, e você falando, me veio aqui à mente algo que minha mãe trouxe isso pra mim. E eu vou até ler, quem quiser
acompanhar, ver aí na internet. Chama-se Pegadas na Areia. Eu canto essa música, inclusive. Pegadas na Areia. Então, eu gostaria de fazer Eu fiz uma postagem, inclusive, você perdeu, não sei se você viu, eu falando da Pegadas na Areia. E é bem o que você falou, então vou até ler aqui. Eu lembro porque da minha mãe escutando merece essa música, ler, inclusive. não merece nem eu tentar explicar, eu acho que merece ler diante de tudo que você falou. Vou só... Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas na minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro do Senhor. Quando a última cena na minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso entristeceu-me deveras, e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo todo o caminho, mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia 2 caminhos da vida, apenas um par de pegadas. Não compreendo porque nas horas que mais necessitava de ti, tu me deixastes. O Senhor me respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu nos braços te carreguei. Então, nos momentos difíceis da vida, a gente acha que nós estamos sendo abandonados por Deus, só que são nesses momentos que Deus está nos preparando. Eu tô todo arrepiado aqui. Eu arrepiei também porque eu tô todo arrepiado, tô muito emocionado, muito, tá difícil aqui falar. Tô bem emocionado mesmo. E eu postei uma mensagem sobre que na realidade tem uma música chamada Pegada, e que é essa música, é do Duque Dalvan. Cantava e eu lembrava da minha mãe ouvindo, cara. Aí é difícil. Mãe é difícil, irmão. Desculpa. É foda. E eu lembro dela saindo pra trabalhar pra cedo. É a vida, cara. E eu sempre ouvi essa música, essa canção muito bonita. E ela dizia difíceis. E nas perdas da vida, nos momentos difíceis, eu tive a fé. E a pessoa que tem fé tem tudo, cara. Fé remove tudo, montanha. Tudo. Talvez quem tá nos ouvindo hoje, a pessoa tá querendo suicidar. Hoje eu recebi da minha esposa uma música, ele suicidar. E ela hoje me agradeceu, cara, por tudo que eu fiz pra ela. Doeu muito, cara. Muito. Ela falou: eu fiz um presente pra você. Você salvou a minha vida. Isso é o direito, cara. A gente tá com as pessoas na mão. A vida das pessoas na mão. Na mão. E ela... não vou falar o nome dela. Hoje eu postei, ela... Acabei de postar, pode olhar aí. Ela mandou pra assim: você não sabe o que você fez por mim. Você não sabe o que você fez por mim. Ela me agradeceu. Porque ela não para esse vício, porque ela tem uma depressão. Todo mundo tem esquizofrenia na casa. Os irmãos com problema, o pai faleceu. Ela cuida da mãe. Ela tem esse problema. A irmã também tem problemas psicológicos. E eu ganhei essa ação dela. Contra o INSS. São coisas simples que a gente às vezes não fala assim, mas que é tão bom, ou até para entrar nisso agora, as pessoas quando procuram um advogado, eu falo com a minha esposa, eu dou a vida por elas. Ah, mas tem hora que não, tem gente que fala assim comigo: não compensa você fazer isso, o cliente estaria para você. Que foda, azar. É isso aí. A gente faz para as pessoas sem esperar receber. Jesus teve 10 que ele curou, os leprosos. Voltou para agradecer. Eu escrevi para ela aqui a mensagem que eu acabei de... Quem me segue
sabe que eu tô falando aqui. Quando ele vê esse programa lá, ele vai saber. E é o seguinte aqui, ó. Ela falou assim, ó. Doutor, o senhor está aí no escritório? Eu falei, não, porque só segunda. Porque eu ia levar uma lembrancinha, porque eu fiz pro senhor. Segunda eu vou levar. O senhor fez muito por mim esse ano. Eu falei assim, a gratidão é tudo. Então, assim, a gente tem... quando a gente escuta isso, se você já ia fazer essa pergunta para mim, o que me move, o que me deixa no direito, eu já vou responder. São uma atitude como essa. Não tem uma ação de R$1 milhão que você ganha, que me fez comprar o primeiro carro que eu tive importado. Nunca tive um carro nacional. Sempre tive carros importados. Eu gosto de ter carros grandes. A pessoa fala, mentira, não é isso. Mas o que me move é a gratidão. A pessoa quando vai lá, te agradece. Eu até falar de um caso, pra gente entrar aqui na questão dos casos. Eu cheguei uma vez, uma senhora me procurou, o marido tinha suicidado na frente do ônibus. E quando eu fui receber para ela tentar ver o que a empresa tinha que pagar, a empresa disse, não, eu já não trabalhava aqui há muito tempo. Ele só prestava serviço e não tem nada para receber. Não tem nada para receber. E nós não podemos fazer nada. E ela com 5 filhos dentro de casa e já tinha outros advogados, não tem jeito. Eu falei assim, tem sim. Eu vou ajudar a senhora. Essa é a minha missão. Há possibilidade. E eu posso dizer que até financeiramente que ela não tinha nada para comer. Aquilo me tocou muito. E eu gosto de advogar esses casos. Também. Porque muito. Quando você vê a pessoa me toca profundamente. Me toca profundamente. A advocacia, ela é uma troca. A gente entrega um direito para um cliente e o que o cliente nos dá de volta de um sorriso. É muito bom. Essa semana teve um cliente que eu consegui finalizar o processo dele e ele estava esperando, estava com uma expectativa e a expectativa foi 3 vezes além da expectativa dele. É muito bom. Eu até coloquei em viva voz, estava a Clarissa que trabalha lá no escritório, ela estava comigo do lado, até para ela conhecer que ela é da parte do financeiro do escritório, cuida do financeiro, administrativo. E eu liguei pra ele, eu falei, olha, eu não consegui aquilo que você queria não. Sei lá, vou falar valores aleatórios aqui. Não consegui os 20 mil. Consegui 60 pra você. Mas eu queria saber se você quer aceitar, porque você falou que só queria 20. 20 tava bom. Aí eu faço aquela pausa dramática pra pessoa conseguir entender o que é. Mas, como é? 60? Doutor, pelo amor de Deus. É isso? Meu Deus, o que eu posso fazer pelo senhor? Ore pela minha família. Ore por mim. Isso aí. Não, eu preciso te dar um presente. Esse é o presente que eu quero. A minha felicidade é saber que você está feliz. A minha felicidade é saber que meu cliente está com um sorriso no rosto. E isso não tem preço. Eu chego em casa e eu falo muito isso com meu filho. Meu filho tem só 5 anos, Theo, que é minha paixão. E eu fico muito ausente de casa, sou muito ausente por conta do trabalho. E a advocacia, ela suga bastante o nosso tempo. Nossa, muita coisa. E aí meu filho às vezes quer saber o que eu faço no trabalho, o porquê. Tem 2 também. E aí eu chego pra ele e falo, meu filho, eu amo muito trabalhar. Eu amo muito, sou muito feliz trabalhando. Tem o estresse, que é normal, qualquer profissão tem. Um garçom que atendeu um cliente, que o cliente reclamou. Um vendedor de loja que tem que ficar subindo para estoque e organizar e no final do dia ter que fechar. O operador de caixa, qualquer função que seja. E eu não estou falando de direito trabalhista, estou falando de trabalhadores, de um modo geral. E eu falo com meu filho, eu sou muito feliz de trabalhar. Sou muito feliz em trabalhar, porque a devolução, ela é tão prazerosa. O nosso trabalho, o trabalho da advocacia, independente da área, seja na área de família, que tem as questões de pensão alimentícia e a pessoa que foi presa por não ter cumprido com determinado em pagar a pensão por qualquer problema que seja o nome negativado,
seja o preso que está encarcerado devido ou indevidamente tenha redução de pena ou a absolvição, seja o servidor público que, como Augusto falou em podcasts anteriores, dos guardas municipais do Rio de Janeiro, que não, agora você vai ser estatutário, tá, mas eu era seletista e meu FGTS, e tem essa entrega. E o universo geral, o empresário também, que muitas das vezes ele é criminalizado, e você não só advogado, mas também tem o seu lado empresarial, que também sofre e precisa encontrar saída. A deforma trabalhista trouxe uma insegurança jurídica gigantesca para o empresariado. Sem contar que vai estar tão pressa mais uma, né? Infelizmente, todo mês é mais uma. A cada MP é mais uma. Acorda pensando no amanhã. E o empresariado, ele sofre muito com a insegurança jurídica, porque não sabe para onde vai, e o empregado nem se fala, esse tá fudido mesmo, não tem outra palavra a falar, desculpa pelo palavreado, você que está assistindo, mas é um desabafo humano, desabafo profissional, e é muito gratificante. Eu estou na presença de 2 grandes advogados, cada um na sua área ou nas suas áreas, porque a advocacia é um leque gigantesco, e é muito gratificante. Eu estou muito feliz em estar na presença de vocês dois. Augusto é um presente que eu tive na minha vida. Então, estou num momento mais sensível aqui. Acho que vai parar de chorar, não consegue. Esse momento sensível dele. Não consegue. Então, Augusto é um presente, eu aprendo muito com Augusto, muito. Pô, E o Marcão nem se fala. Marcão, gente na Central do Brasil. Eu lembro desse Gente episódio. na Central do Brasil. Vou procurar foto, se tiver foto, Eu sou doido para ter essas fotos, eu não tenho mais. eu vou te mandar, Luan, para colocar aí a gente na Central do Brasil, falando sobre a reforma trabalhista para os trabalhadores na Central do Brasil, Rio de Janeiro. Então, Central do Brasil não é qualquer local. E advogados no Brasil inteiro. Deputado constituinte estava presente. Ministério Público. Juízes, a magistratura estava presente, servidores públicos federais da Justiça do Trabalho. E o Exército só filmando a gente. A CUT estava presente. A CUT ela é muito mal interpretada, muito mal interpretada. Antes de você falar da CUT, você trabalhador, antes de falar da CUT, vá pesquisar o que é a CUT. Só um parêntese, Rafael. Quem está nos assistindo, né, sempre a opinião de vocês é importante. Mas vamos prezar, e eu bato muito nessa tecla, o Rafael sabe, acho que até o que eu vou falar, aproveitando isso que ele está falando ainda, que eu só abri um parêntese, vamos conhecer os assuntos, vamos procurar conhecer. Eu estou falando sobre água mineral São Lourenço, aliás, é um patrocínio. Eu não conheço aonde é feito, que água é essa. Não, assim, eu conheço, mas estou querendo dizer o seguinte, como a gente gera problemas na nossa vida e na vida das pessoas por não procurar conhecer efetivamente as coisas. Então vamos procurar conhecer. É um processo, estou falando das pessoas de um processo. Você teve a oportunidade de conhecer o que está acontecendo? É um órgão público, um organismo paraestatal, é uma entidade privada? Antes de condenar, procure saber. Isso. Sob pena de levar um processo, né? Porque a sociedade do achismo, né, só tem efeito nocivo, né? Então, desculpa. Não, de forma alguma. Mas para deixar isso, sempre que possível, eu vou me manifestar, porque a gente vive essa sociedade, né, caótica que a gente tem vivido, cada vez pior e mais. E o WhatsApp, né? Na minha humilde opinião, por conta disso. Eu não estou colocando aqui que o que o João pensa é errado e o que o Manuel pensa está certo e vice-versa. Vamos conhecer, vamos se dar a oportunidade de conhecer, de se colocar no lugar do outro, de entender. É isso, então... Verdade. E são 3 que são muito criticados. As pessoas não sabem nem o que quer dizer CUT. As pessoas não se dão o trabalho de saber o que é CUT. CUT é porque vai pra briga. O que é CUT? Procura saber o que é CUT. O que é MTST? Procura saber o que é o MTST. Vou invadir minha casa, pelo amor de Deus. Procure saber o que é o MST. Roubou o que é seu? Tem que saber, né? É lógico. Porque é bandido, é corrupto. Procure saber. Você leu o processo? Gente
nós advogados, a gente sabe muito bem, e infelizmente a gente tem alguns colegas, não sei nem se são colegas, mas tem a carteira da OAB, e que é o punitivista, tem que prender. Por que vai soltar? Não, Por a que... justiça seria muito mais célere, né? Porque é julgamento todo dia, né? Todo dia. Por que a prisão domiciliar? Por que liberdade? Calma aí, você leu o processo, por que o cara vai ficar preso? Mas eu costumo dizer o seguinte, ontem numa roda lá, até em Curitiba mesmo, eu tava falando com a turma que, ó, bandido bom, bandido morto, até não ser ninguém da casa dele. É isso aí. Não é, gente? É isso aí. Longe, Eu né? já Distante, né? cansei, Distante. eu vou fazer um adendo aqui, eu já advoguei na área criminal. No começo a gente faz tudo, tá? Meu escritório faz, porque tem outra pessoa que faz. Mas eu estava advogando uma vez na área criminal, para bacanas, dinheiro. Lenhavam todo mundo nas palavras. Mas um dia que um familiar que estava realmente culpado, porque o advogado não é só para absolver, não, tá, gente? Ele é para atenuar uma pena, para deixar que aquela pena não seja uma pena muito gravosa, além daquela que poderia ser. Para isso que serve o advogado, ele defende o direito. Então, quando chega no meu escritório, a pessoa chega até humilde. Olha, doutor, tô precisando. O senhor me ajuda aqui, fulano de tal. Eu tava só com uma droguinha. Mas ele descia a lenha no cidadão que às vezes estava fumando baseado. Não quer dizer que você não seja a favor, fica na sua. Tem um Estado para punir. A pessoa chega lá, muda o discurso, fala, olha, e mudava o discurso. Por quê? Quando a gente tem um parente, está com algum problema, por algum desvio de conduta, a gente tem que pensar 10 vezes. E a situação muda. O advogado às vezes é criticado, sai uma matéria, a pessoa já vai em cima, principalmente em crimes sexuais. Eu lidava muito com isso. Já acostumei a advogar para pessoas que, questão políticas, eram atacadas por questão de crimes e lá na frente provava que a pessoa não cometeu. Então, assim, essa questão da fake news... Hoje é ele. É. E amanhã, será que serei eu? Isso. Foi em alguns episódios políticos, não vamos entrar aqui, obviamente, na seara, mas nós vivemos uma onda no país de punição mesmo. Tem que prender, essa é a primeira instância, tem que prender, tem que fazer isso. Uma fazer sociedade aquilo. muito punitiva. Muito punitiva. E, sem dúvida, isso ia trazer um problema muito grave. E acaba confundindo também o advogado com o cliente. Essa semana, recentemente, saiu até do Thiago Minager, que está no podcast, eu acho que 4, não é isso, Luan? 4. Que a magistrada falou, toma Rivotril. Eu acabei de ver. Como assim? Falar pro advogado, doutor, tá muito nervoso, vai tomar Rivotril. Que isso? Onde que nós estamos? Tem formação em medicina, cara. Vai tomar Rivotril. Que isso? Que loucura, né? Onde que nós estamos? O que tá vendo? O que tá vendo? Onde que a sociedade tá parando? A minha esposa, ela mandou essa semana e foi muito curioso. É a nossa geração e em comparação com a sociedade, se lembra do Armação Ilimitada? O programa Armação Ilimitada? Igual você, não lembro de Jubilula, mas não lembro de Jubilula. Armação Ilimitada. E vi aquele arco. Bota a música aí, Luan, Nos depois, tempos da Brilhantina, os tempos de ouro da televisão. O que é a Armação Ilimitada? Você que não sabe, você que é jovem, você que não faz a menor ideia o que é Armação Ilimitada, coloca aí. Era o Jubilula Passava... e tinha o... Bacana. Esse eu já não lembrava. O sonho era ser o Bacana, né? O que é a Armação Ilimitada? 2 homens que adotaram uma criança. Década de 80. 2 homens que adotaram uma criança. Jubi e Lula adotaram o Bacana. Qual era a vida deles? A profissão deles? Surfistas. Isso. E eles... Naquela época não era nem considerado uma profissão. Nem profissão. E eles namoravam uma mulher. Andréa Beltrão. 2 homens, surfistas, adotaram uma criança e os 2 namoravam com uma mulher. Onde foi que a gente errou? De 80 para cá. 80, geração da revolução, geração da música que revolucionou o Brasil, pós-ditadura. E onde foi que a gente errou? Onde a gente está errando com a nossa sociedade? Como que uma magistrada, como que num julgamento vai chegar para um advogado e falar, doutor, o senhor está muito nervoso, vai tomar um Rivotril. Eu vou falar rapidinho, ó. Eu estava numa audiência com um leitor de Olavo de Carvalho, juiz, declaradamente, com ele na mesa o livro. Eu estava fazendo uma audiência
ele começou a querer dar aula para mim de processo. Falei, excelência, isso aí lá na cadeia escolar eu já recebi. Guarda para vossa excelência. Ele dizia para mim, porque eu não constei o valor dos honorários na petição, que ele queria achar um meio ali de me dar problema no processo. Eu falei, tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal que fala que eu preciso nem pedir os honorários. Se eu ganhar, o senhor tem que me dar de ofício. Sim, Eu não precisa. Aí, não satisfeito com aquilo, ele começou de outra forma, falar outras coisas para me apirrinhar. Aí eu falei, vamos iniciar os trabalhos, excelência? Porque até então, eu falei, já iniciei há muito tempo. E começou. E quando eu disse assim, ó, vamos inverter não o ônus da prova, porque o ônus é toda a empresa para justa causa, vamos inverter o depoimento das testemunhas. Que onde você tirou isso? Eu falei assim, eu estou dizendo depoimento de testemunhas, estou pedindo depoimento pessoal, não. Se o ônus é da empresa, a testemunha primeira é de quem? Tem que ser. Claro. Da empresa. Aí ele veio brigar comigo e falou, excelência, eu estou aqui para trabalhar. Não, tem muitos juízes que falam, doutor, eu sigo o ônus do CPC. Então, por favor, o ônus não é meu. O ônus, eu fiz uma audiência semana passada. Falei, excelência, gostaria de inverter o ônus não é mais meu. Eu, pela parte autora, o ônus não é meu. Em depoimento pessoal, a reclamada inverteu o ônus inteiro para si. O ônus é dela, não é meu mais. Até quem sabe o ônus, eu costumo dizer que ganha tudo, sabe tudo. O ônus da prova, eu lembro de um professor, ele me falando, ele falou, Marcos, eu vou te dar um livro chamado O ônus da prova no processo civil. E eu li aquele livro e falei assim, a partir de agora, se você souber que você leu 70% aqui, você vai ser vitorioso em 70% das suas ações. O ônus da prova é muito importante. É tudo. Você, estudante de direito, você foque bastante nos estudos com relação ao ônus da prova. Não falte para ir pro boteco. Fato modificativo, impeditivo. Tem horário para ir pro boteco. Tem horário, tomar o latão, é bom. Eu bebo, eu passava lá para comer um churrasquinho que tinha lá do lado. Eu saía da faculdade, eu estudava um período à noite, uma matéria à noite, nem um período, uma matéria. Eu terminava à noite, que eu tinha que trabalhar. Terminava a faculdade, aí eu ia pra esquina, tomar o latão, o churrasquinho. Mas o trem é tão assim que quando eu guardava um dinheiro, para comer, ou tomar um caldinho, que era o que dava na faculdade. Falei, vou quebrar o galho aqui, vou tomar um caldo. Aí eu chegava lá e encontrava um jogador de futebol, técnico de futebol. Teve um dia com um técnico, Levi Coupe, no Atlético, estava lá. Falei, tá vendo? O trem me acompanha, gente, não adianta. Eu chegava para comer, aí ele falou, você vai participar da minha paeja. O cara cozinhava bem. Ele tem um monte de restaurante lá em Curitiba, tá? Ele tem um monte de restaurante em Curitiba. Eu falei, eu comi uma paeja, que pra mim, poxa, eu nunca tinha participado com um jogador de futebol. Depois, topo com um dos maiores artilheiros lá do Atlético. E o garçom tornou meu amigo, tá? Aí, não bastasse isso, quinto período, é outra coisa que eu vou te contar, que aí eu vou entrar naquele negócio onde você chegou. Uhum. Eu fui estudar Direito Desportivo na faculdade. Matéria nova. Matéria eletiva. Né? Eletiva. Falei, como é que vai ser isso? Chegar lá, vamos estudar futebol? Não. Me entra, cara, o advogado do Atlético, o Dr. Roberto Vasconcelos, um grande abraço. Vou até mandar para ele o podcast, tá? Legal. E ele começou catedrático ali, ensinando e tal. Quarta-feira eram as aulas dele. Quarta-feira é futebol, gente. Quarta-feira ele me dava ingresso para ir pro campo. Quarta-feira ele me dava. Melhor matéria da faculdade. Aí eu achei que aquilo ali tava bem, mas eu era interessado demais na aula dele. Ele dava muitos palpites, ele me defendia, porque tinha uma turma que não gostava de mim na sala. Mas ele me defendia. Ele falou, não, ele sabe. Ele tá falando certo. O que ele fala aí tem todo sentido, tal. Começamos a estudar Lei Pelé ali e tal. E depois, num outro período, achei que aquilo tinha acabado, a época de ouro, me entra o pai do presidente do Atlético, um dos presidentes do Atlético. Direito eleitoral. Ele já se foi, doutor Nepomuceno. Deve ser meu parente. Teu parente ainda. Ele me dava ingresso para ir também. Então eu não conseguia assistir aula de eleitoral e nem direito esportivo direito, porque o cara me dava. Mas não foi isso a questão que eu quero chegar. Quando é agora, e depois disso ele falou assim, olha, eu fiz a última audiência com ele como advogado no juizado especial. E quando é agora, eu tô vendo uma pessoa me cumprimentando, tô reconhecendo que tava mais gordinho e tal. Todo lugar que me vê me cumprimenta. Eu falei assim, esse aqui foi um dos melhores alunos. Hoje ele é desembargador. Mas me dá honra de eu estar ali, eu não podia chegar perto de muita gente assim. Onde que eu estou?
no camarote. No Rio, agora viemos Atlético e Flamengo, ele saiu lá de dentro do Hotel Hilton. Seguranças não deixaram ninguém passar, a gente estava ali. Ele me pegou pela mão, falou, vem cá. Ele conta sempre essas histórias. Estava agora, eu acabei de chegar de Curitiba, quem estava lá no mesmo hotel que eu? Ele. Doutor Roberto, com esse juiz amigo meu, dando esse testemunho. Falou, aonde eu vou, eu falo bem de você. Eu lembro de tudo que você falava na aula, das coisas que você tá. Você ama o Atlético, ama o que faz. Então, assim, é uma honra pra gente. Porque a gente estava sentado, a gente não imagina. Tem coisas que acontecem na vida. Igual eu imaginaria que eu estaria aqui agora? Não. Então, quem está nos assistindo, às vezes, o maior problema do ser humano é ele mesmo, tá, gente? O bloqueio da mente dele. Às vezes a pessoa pode, entrando biblicamente falando, Moisés, para quem sabe, é feio de estudo, não de religião. Moisés já tinha morrido, um grande libertador. Josué à frente, depressão, caído. Aí Deus fala para Josué, Moisés já está morto, a coisa agora é contigo. Vai embora. Aonde o seu olho for, eu vou te dar. Ou seja, você tem para conquistar o imaginário. Sim. Então, isso que é pensamento positivo. Às vezes Verdade, a pessoa... verdade. O pensamento positivo, na realidade, ele é a fé. Isso. É querer conquistar, é você estar acima de tudo, não de Deus, que eu acredito. E a sua vida você fazer desafios e conquistar. Mas olha só, tá tudo muito bom. Tá tudo muito bem. Olha a Blitz de novo. Vocês que estão vendo o Marcão aí, todo carinhoso, emotivo. Marcão, você é um cara polêmico. Ah, só um pouco. E muito... Não, não é pouquinho, não. Pouquinho. Não, não é pouquinho, não. É muito polêmico. Eu sou um cara que não consigo vir injustiça. O Marcão, ele não é um cara que não foge da briga. Não fui. Ele é além. Ele busca a briga. Olha aí. Ele sente uma fagulha. Ele fala, opa... Tá pegando fogo aqui. Não. Ele só vê a palha. Ele fala, calma aí, tem palha igual o aqui. Edmundo, Júnior Baiano, não. Aí não. Tem palha aqui, calma aí que eu vou acender um fósforo aqui e joga. Deixa eu ver se pega Quer fogo. gasolina aí? Deixa eu ver se pega Quer um fogo. pouquinho de gasolina? Não, ele vai junto. Gasolina, diesel, álcool, não basta só gasolina. Deixa eu ver se isso daqui pega fogo mesmo. Palha dizem que pega fogo, Uma aí coisa joga. Uma coisa que, assim, me marcou muito no que você falou, Marco. E todos nós, eu acho que a história é história triste ou não, né? Minha ou de quem quer que seja. Todos nós temos uma história, independente de qual seja ela, né? Mas uma coisa que me marcou muito, que eu também vivenciei, e, enfim, também tem que tomar um cuidado para falar, porque quando a gente chega na mãe é complicado. Né? Ainda mais a minha mãe também, professora do município, né? Professora Elizabeth aí, um grande beijo. Merecidamente, né, se aposentou e tal. Ainda bem, né? Mas assim, cara, mas eu falei, não para de trabalhar não dá moleza pra ela não. Mas é o seguinte, ela sabe. E num outro momento a gente fala mais. Mas o que me marcou muito foi o seguinte, eu fui num lugar, aqui no Rio de Janeiro, uma concessionária chamada Lagoinha. Talvez, não sei se o dono de repente já faleceu. É da Chevrolet. Pode falar Chevrolet? Pode, né? Pode, à vontade. Só pedir licença aqui, não desmerecer a sua história, mas é porque vinho, água... Não, peraí, daqui a pouco tu vai no banheiro. Peraí, essa é rápida. Então vai. É rápida, só porque eu senti total conexão com o que você falou. O seguinte, eu fui lá para um emprego de motorista. Aquele cara que, né, o cara foi deixar o carro na revisão, aí eu levo lá o doutor Marco, o doutor Patrício em casa, né, porque o carro vai ficar ali na revisão. O motorista, né? O motorista faz tudo da concessionária. O Severino. Cara, e eu tava extremamente choroso, porque tava difícil, não arrumava nada. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, então eu estava naquele limbo de que não era o momento do estágio ainda, talvez, porque era primeiro, segundo período. Faz mais difícil. E também não... aí eu arrumaria um emprego, então vou arrumar um emprego, né? Tem que arrumar um emprego. E, cara, e o dono da concessionária me recebeu super bem. Eu botei no currículo, né, que eu era estudante de Direito e tal, e conversei com ele sobre as minhas aspirações, por que eu tinha ido para a faculdade, e eu percebi que ele estava puxando, entendeu? Puxar esse garoto aí, cara, eu devia ter 18 anos, 17, 18 anos, e 18 já, porque eu já podia dirigir, até porque eu fui lá nesse emprego. E ele falou assim, garoto, não vou te contratar não, mas não fica triste não, lá na frente, e é difícil, é bem difícil falar, e lá na frente, você vai entender.
né? Você vai entender por que eu não tô te contratando e tu vai me agradecer. Hoje tu vai ficar triste. Hoje tu vai ficar chateado comigo. Foi sincero, né? Mas isso aqui não é pra você, não, sem demérito, né? Porque todo trabalho é trabalho, né? Eu fui Cada um com criado seu assim. potencial. Mas ele falou, ó, esse trabalho agora aqui vai te atrapalhar. Se dedica à tua faculdade, que não é pra você não. E lá na frente você vai entender. E eu saí chorando, cara. Porque eu precisava muito, na minha cabeça, né? Falei, cara, eu preciso, beleza, me emprega. Depois eu vou arrumar um estágio, vou arrumar outra coisa. Mas como foi importante? Porque logo no terceiro período eu consegui arrumar um estágio e que fez toda a diferença pra mim. Toda a diferença ali, acho que ali começou. E aí eu dei razão realmente à situação. Agora tá liberado pra ir no banheiro. Não vai. Aí você puxou outro assunto. Aqui cara, muito mesa de bar isso daqui hoje. Tá bom demais. Não, hoje, cara, eu vou te falar. Né? E você contou essa história, me lembrou do Alberto, que é o dono do Otec. É um grande chefe Michelin, premiado 2 vezes. Alberto, um grande abraço pra você, querido. Você é uma pessoa fantástica. E ele contando a história, vou até convidá-lo para participar aqui do podcast. Só que a vida dele é muito corrida, viajando bastante. Chama a gente também para comer a comida dele, hein? Rapaz, é muito boa, recomendo. Sem patrocínio, sem qualquer coisa, mas a comida do Alberto no Otec, Botafogo, Rio de Janeiro é maravilhosa. Eu tô lá perto. E o Alberto, ele passou mais ou menos por isso. Ele foi para os Estados Unidos, só encurtar e deixar ele para contar essa história. Ele foi para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para fazer curso de inglês, família muito simples, e conseguiu pagar a viagem dele, o estudo dele para a Inglaterra, para aprender inglês, falar inglês. Só que ele viu que o tempo estava acabando, o dinheiro estava acabando. O inglês não estava vindo. E ele precisava ficar mais, porque 3 meses não se aprende inglês, mesmo estando na Inglaterra. Aí ele foi procurar trabalhar onde? Brasileiro sempre, em regra, vai trabalhar em restaurante, garçom. Aí ele começou lá e foi cortar batata, cortar legumes. E uma pessoa viu ele trabalhando, ele não sabia fritar um ovo. Isso com 20 e poucos anos, não sabia fritar um ovo, nada. E viu que ele tinha manejo. Ele trabalhava bem e falou, cara, você tem potencial, vem trabalhar na cozinha. Aí trabalhou na cozinha, contratou ele começou a ter uma desenvoltura, chegou para ele e falou, Alberto, tem 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. E ele trabalhando, ganhando dinheiro, falou, a ruim é que você tá demitido. Aí ele pensou, fudeu. Tem que voltar pro Brasil, não concluir. A gente valoriza tanto o ruim e tão pouco o bom, né? A gente não mania, consegue enxergar. É o que você fala aí. Aí ele falou, caramba, e aí, o que eu vou fazer? Como assim, cara? Você falou que eu tenho jeito. Esqueceu até que tinha uma notícia boa. Sim, que eu tenho jeito, falou, pois é, a notícia boa é que você tá inscrito num curso, você vai sair daqui da empresa, você vai trabalhar com fulano de tal, que lá você vai crescer. Conclusão, hoje ele é chefe premiado Michelin 2 vezes. Nossa. Foi 2 anos seguidos, prêmio Michelin. A gente tem que comer essa comida aí, mano. 2 anos seguidos, prêmio lá Michelin. perto, tá? Estamos hospedados lá Isso perto. não teve no Brasil um chefe premiado 2 vezes, 2 anos seguidos, Michelin. Ele tá onde? O restaurante dele, Otec, Botafogo. Eu estou lá perto. É Aí. muito bom. Poucas mesas, A esposa já ficou animada. é só com reserva prévia, porque é bem intimista, muito maravilhoso. Intimista, quanto Nossa, tempo não. eu não consigo Olha só, Marco. ouvir Cara, essa um colete desse com a gravata dessa. Ele é Calma sommelier aí. lá, deve ser. Calma aí. Será que ele é o sommelier lá do Vamos deixar ele Otec? repetir, fala de novo. É bem intimista. E me lembrou, você falando isso, da história dele. Ele falando, veio a derrota, tomou uma rasteira, falou, porra, o cara falou que eu era bom e vai me demitir, eu vou ter que acabar tudo. Às vezes uma porta fechada vai significar várias Sim. outras. Não, e ele é muito grato Uma série de a esse chefe, a esse dono, esse restauranter. É muito grato porque Fala ele... pra gente de novo. Fala o nome aí. Restauranter. É restauranteiro o nome? É. Restaura, vai ficar a dica aí, tá? E É, agora, eu acho final que do é essa. ano.
chefes, perdão, tá? Se eu falei alguma Depois você besteira. vai falar o nome certo. Restaurant É Terra. melhor você falar pardon. Pardon. Merci. Pardon, monsieur. Pardon. E a gente acha que tá tudo errado, mas Deus tá lá segurando a gente no colo Isso é muito e bom, puxando. cara. Então, Isso é- vou deixar vocês continuarem, porque sou ser humano. Isso, vai lá. Vamos fazer uma pausa. Então, Vamos fazer com uma licença vocês aí, vou rapidinho ao banheiro. Não, podem continuar, não precisa pausa. fazer Vamos pausa fazer, não. Vamos fazer que eu também vou. Valeu. Isso é o bom do ao vivo, tá vendo? Aí depois tu... Vamos lá, pessoal. Bom, atendidas as necessidades fisiológicas de todos, seguimos aqui firmes e fortes no nosso Resenha Pro. Hoje com o grande Marco aqui, um cara sensacional, colocando as suas histórias, as suas experiências e a gente também podendo construir junto delas um pouquinho do que a gente também tem de vivência profissional, pessoal. Mas tudo muito bom, muito bem, emocionante, né? Todo um momento delicado. Não, mas eu agora é a hora, Rafael. Não, eu tinha certeza. Quando o Marcos falou, eu falei, cara, eu vou rir muito. Não, chorei. Chorei, tá bom. Se chorei ou se sorri. O importante é que emoções eu vivi, né? Vai, E Rafael. falando em emoções, chegou a hora esperada por nós, por nosotros e vosotros. Ele botou essa gravata, ele tá agora... Hoje Que me va a entregar muito. sus emociones, Tá que me va a internacional. pedir que nunca la abandone, que me va para esa noche se hace Ô, frío, Luan, bota aquela vozinha fininha nesse momento. que me va a curar el corazón partido. Vai. Então chegou aquele momento dos causos do Marcos Cruz. E aí, Marcão? Conte-nos um causo, um momento vivido. Tem tantos que... Conte-nos. Ó, na realidade, nessa vida jurídica, vou me resumir, a vida jurídica tem inúmeros causos, números clausos e causos também, né? Nós temos números clausos e números causos. Inúmeros causos. Conte-nos, médio. Ó, certa vez eu estava numa audiência e num passado recente e eu tô vendo uma reclamante grávida na sala e ela começou tipo suar. Eu falei, gente, essa mulher vai ter um trabalho de parto. Mas era sua reclamante? Minha reclamante. Ainda as audiências presenciais. Ô, saudade. Aí ela falou, doutor, eu tenho que te falar uma coisa. Eu falei, o que, minha filha? Fala. O que você quer? Quero parir? Eu quero te falar uma coisa. Aquela testemunha que lá fora, eu fui amante daquela testemunha. Se aquele homem entra aqui a favor dele... Calma aí. Tenso, momento tenso. Já começou assim. Testemunha no processo dela? Da empresa, era ex-amante dela. Ei. Ela casada, ele casado, ambos mantinham um relacionamento extraconjugal. Então há impedimento aí. Mas como é que você Há faz? contradito. Calma, E eu Rafael, torci. mas ninguém queria revelar esse Não, sentimento, você não, entendeu? calma aí. Ninguém queria dizer que tinha culpa no cartório. Quando eu chego lá, contar na minha esposa bem feito, calma, mas eu começo a rir. E a gente tem que manter uma A situação. compostura. A compostura, ser bem discreto. Deixa eu chegar pra frente. E eu falei, meu Deus, me ilumina, como é que eu vou fazer isso aqui? Aí eu falei, ó, e eu conversava muito com o advogado da outra parte. E eu falei, doutor, seguinte. Eu falei, excelência, tem condições. A gente vai tentar um acordo aqui, do nada, por conta livre e espontânea vontade. Tem como ficar só os advogados na sala? Aí o advogado olhou pra mim assim que não tinha proposta, inicialmente. Eu falei, doutor, vou te abrir o jogo aqui. Aí saiu todo mundo, eu falei, doutor, vou te abrir o jogo. Pode falar, doutor Marcos. O senhor sempre tá com a polêmica? Sempre com a polêmica. Aí eu falei Sempre assim, polêmico. Aí eu falei assim, excelência, pela ordem, embora ambos possam ser contraditados, seria o caso, não sei se era o caso do Dr. Rubens, mas eu vou abrir o jogo. A minha reclamante está grávida no 8º mês de gestação. O ex-amante dela está lá fora. Tá, doutor? Vou te abrir o jogo. Os dois mantiveram um relacionamento extraconjugal
lá dentro da loja. Nossa. E se fazer isso aqui vai virar um barraco, que vai ter que constar na ata. Se não tem outra via pra gente adiar essa audiência e o senhor da processo não o traga, mesmo porque eu vou contratá-lo por cargo de confiança, já vou te adiantar. Se não for acolhida, a coisa vai ficar muito ruim. Você não quer me ajudar, não? Aí... Até pra não ficar uma situação constrangedora, né? Aí a juíza pública. não queria. Eu falei, excelência, pela ordem é uma questão muito perigosa. Vamos lá. A reclamante... Mas o marido tava lá na audiência? Não, mas ela estava prestes a ganhar o neném. Sim. Então, como é que o advogado... Por isso que o advogado tem que ter uma calma, uma estrutura. E eu falei, mas como que eu vou fazer isso se a senhora não adiar essa audiência? Está muito pesado. Eu estou abrindo a oportunidade da empresa, inclusive, uma outra testemunha que eu vou contraditar também por outros motivos. Só que a situação da pesada, ela não aguenta ver ele. Alguma coisa muito grave aconteceu. A juíza foi e falou assim, então tá bom. Liga lá na empresa, aí eu me dei bem. Fala que eu tô querendo tantos mil de acordo. E não é que deu certo. Eita, que Aí eu falei, ó, resolvi a tua vida. Essa reclamante hoje está em Portugal. Foi embora com esse dinheiro. E falou assim, olha, ai, doutor, o senhor me salvou. Muito obrigado. Nossa, faltava você falar que ele era o pai da criança. Não sei. Olha, não você. Fica aí pra vocês. Você que tá. Agora tem uma outra situação. Olha, eu vou ter até cautela para falar, porque senão cai na questão da discriminação. Eu não tenho nenhuma discriminação. Da vida a pessoa faz o que quer, que ela bem entender. Eu tenho minha posição sexual resolvida, cada um tem a sua, mas foi um caso engraçado porque também envolveu o relacionamento amoroso. Então estou contando os dois lá. Eu fui fazer uma audiência para a menina de uma agência de publicidade. Ela tinha CLT assinada, tinha horário, tudo certinho. O cara era um playboy. Ele era homossexual, um cara muito conhecido na noite e tal. Ele quebrou. E ele, para inventar que tinha demitido, ela falou que ela foi demitida por destacar que ela estava tirando dinheiro do caixa. Só que ela que fazia os pagamentos das pessoas, não deu desfalque nenhum, ela fez vários, tinha uns vários comprovando tudo. Ele, então, para desqualificar a minha testemunha, chega um rapaz bem fortão assim na sala, parecendo o Rick Martin. Fortão mesmo. Aí ela fala no meu ouvido assim, doutor, esse daí que está chegando é o ex-namorado do dono da empresa, que está na minha frente. E o atual do dono da empresa é ex dele. Eu falei, como assim? Confusão. Aí eu virei pro Felipe, que fazia audiência comigo, me ensinou a trabalhar. Filipão, ele falou assim, olha, até para falar, e tava uma briga no Congresso, questão das questões sexuais, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu falei, excelência, pela ordem, eu não sou bobo, foi-me suscitado aqui, excelência, que existe um impedimento, inclusive, de relacionamento para depor a testemunha. Que sentido, doutor? Aí eu falei, posso falar, excelência? A testemunha é ex-marido do dono da empresa, do reclamado. E o atual dele é ex dele. Mas que triângulo amoroso é esse? Cara, eu não... É difícil, tem que falar devagar. É difícil pra entender, mas eu consegui alcançar. Eu falei... E aquilo ficou a sala... Aí ele vai e grita assim, mas o que tem isso a ver? Já não estamos mais juntos. Aí ele confirmou com a boca dele que não estava mais junto na audiência. Aí a juíza encerrou, não deixou ele depor. Só ouviu o meu testemunho e eu saí vitorioso da ação. Mas foi uma coisa, embora eu não recebi nesse caso, foi uma coisa muito engraçada. Já tive situações, e mais uma vez amorosa. Essa semana, uns 15 dias, uns 30 dias. O rapaz entrou no meu escritório, audiência virtual, tipo aquelas maluquices suas, você do Marcos, que vocês fazem. Eu cheguei para fazer a audiência, e tô vendo uma testemunha, e o reclamante está assim do meu lado. Eu falei, o que é? Mas o que é que o senhor precisa? Somente. Aí a juíza deu uma pausa, não sei pra quê, falou, aproveita, conta pra mim. Doutor, essa menina que tá aí, eu prometi ela casar com ela e não casei. Só isso que eu prometi. Ela vai acabar com a minha raça.
falei, você é maluco? Você não falou antes? Doutor, eu não queria falar, mas não tive muita... E ela tá grávida, ela acabou de ganhar menino de outra pessoa. Ela já tá com outro rapaz, mas se eu falar isso aqui na audiência, vai ficar muito mal porque tá gravado, me ajuda. E ele começou a querer ir no banheiro. E ele ficou desesperado. Se eu contar assim, ninguém acredita, mas eu falei, começou a ficar, falei, vai lá no banheiro e volta. Aí eu tive que usar a mesma técnica. Excelência, pela ordem, já tá voltando advogado. Pode só os advogados ficar presentes na sala virtual? Se tiver outras pessoas, pode. Por que, doutor? Não, como uma questão que quero tratar com Vossa Excelência e tentando levar. Pediu pra parar a gravação também, não? Aí. Não, porque não tinha iniciado Ah, tá. a instrução. É quando começa, eles falam, ó, vamos iniciar Vamos a gravação. Isso. Eu falo porque se prosseguisse, iria depois. Aí eu falei, Excelência, essa. E ele saiu, ele foi pro banheiro. Eu falei, fica lá no banheiro. Eu falei, Excelência, meu reclamante está lá no banheiro, não está ouvindo. Mas ele me suscitou o seguinte, doutor, e da mesma empresa. Essa empresa sempre tem uma confusãozinha, quer comer, sempre tem uns casos. Doutora, e essa testemunha recebeu uma promessa de casamento do meu reclamante. E ele não cumpriu. Não cumpriu com a palavra. E tem mensagem aqui, tem tudo. Eles tiveram um relacionamento amoroso sem divulgar para as pessoas. Só que ele tem as conversas, ele prova aqui tudo. Doutor, faz por mim. Vai ter uma briga aqui muito feia. Inclusive, nas vésperas da audiência, ela tentou adicioná-lo, já sabendo que seria testemunha dele. Então, por todos os lados, nos ajuda, Excelência. Adia essa audiência, põe outra testemunha. A juíza falou assim, doutor, parabéns, o senhor agiu agora como um mestre de cerimônia, com a cabeça no lugar, para que a festa fosse muito boa, porque senão a coisa ia ficar muito feia. Aí chamou o reclamante primeiro e falou assim, ó, o senhor da próxima vez não prometa casamento para mais ninguém, não cumpra. Até, né, pedagogicamente. Não, isso até é um risco, porque pode acabar tendo a imaginação, a ideia de que o reclamante ele é um mentiroso quanto mais. Exatamente. Porque ele mentiu para uma mulher para casar, que ia casar. Eu tenho um amigo, até que ele frequentava a igreja da menina que ele tinha interesse. E quem a sabe? Aquela frase, quem a sabe. E quem é? Sempre assiste o podcast, então você sabe disso. Quer contar pra gente, não? Eu me identifiquei, porque eu já passei por isso. E ele começou a frequentar a igreja. Tornou-se um religioso. Só pra conseguir a menina. E depois que conseguiu, coisa de macho, né? Esses machos tóxicos, como diz minha esposa. Machismo tóxico. Depois que conseguiu, largou a menina, por um momento, largou então, a igreja. Ele desincorporou e o outro momento ele incorporou novamente a sua verdadeira face. Né? Teve até um aí que falou que foi possuído, né? Tem um monte de meme aí, YouTube aí, falando, uma entrevista, falando, não, porque eu fui possuído por ele. Mas ele quem? O diabo. Procura aí na internet. É um meme indicado. É um meme indicado. Mas, cara, eu acho que assim, os causos fazem parte, né? A gente brinca aqui, fala causos, né? Enfim, mas num tom... É o nosso universo, né? A gente fala os causos. Mas todo profissional, né? Claro que o nosso lugar de fala hoje aqui é a advocacia, é o direito, é esse ambiente de trabalho. Mas todo profissional, né? É um garçom, é um frentista, é um vendedor, é um juiz, um médico, um enfermeiro, enfim, as mais diversas, um borracheiro, enfim, as mais diversas profissões que teremos aqui, né? Inclusive, sim, não dando spoiler, mas já dando. Aliás, é um espaço, a ideia do nosso podcast é receber realmente todo profissional, mas que profissional seja, né? Porque eu falo muito aqui, Marcos, o seguinte, não existe mal profissional, na minha humilde opinião. O que existe é profissional e não profissional. Cara, mal profissional, ele simplesmente não é. Um profissional. Foi, exatamente. Que a palavra decorre justamente da boa conduta. Né? Então, assim, Marcos, eu particularmente, gostei muito de ter a oportunidade de conversar melhor com você no dia lá do lançamento
a gente não pôde ter esse papo, Esse né? contato, é. E, cara, muito obrigado, porque a gente sabe assim, Oi, quem vem meu aqui Deus. do Rio participar no podcast é complicado por conta de Imagina quem trânsito. sai de Minas Gerais. Cara, peraí. Não, eu sai vou de fazer, Minas Gerais. eu vou fazer uma correção. Na verdade, ele começou a sair para vir pro podcast da Europa para cá, Sim. daqui do lado, né? Do lado, do Então ladinho. eu me sinto Lá mais de trás do que- dos montes. do que honrado e lisonjeado por conta disso. A gente sabe da tua rotina de trabalho, né? E E parece que eu só viajo, mas não faço não, tá, gente? não, viaja Não. trabalhando, inclusive, trabalho né? muito também, É. viajando, né? Porque eu falo assim... vocês Não é sabem viagem disso. lazer. E mesmo na viagem de lazer, que a gente tem um tempinho ou outro, porque eu não tiro férias. A gente As tá férias com a é de um dia cabeça para o também, outro. É business, mesmo né? no recesso, Proporção a de gente- trabalho. Por exemplo, se eu vou no jogo, mas lá eu tenho um tempo reservado, tudo cronometrado na agenda, para que correndo inclusive os riscos, mas sabendo, calculando também. Ontem eu fiz uma audiência na beira do check-in, porque atrasou, mas não deixaria de fazer. Perderia o voo, mas não deixaria de fazer. Claro, Que a gente tem sempre esse compromisso, essa rotina, e vai encontrar todo mundo. Encontra cliente da gente na rua, Isso aí. você É muito encontra bom. cliente viajando, acha onde a gente vai, nós vamos, a gente encontra cliente, e a vida é assim, vamos seguindo. É o Marcos Malezon, que tá no podcast 1, nosso amigo. Ele foi pro Uruguai na final da eu Libertadores. vi. E ele dentro do ônibus, que ele foi naquela comitiva, saiu um monte de ônibus daqui da Barra. Ele e o Rafael, estagiário, também foi. Eles foram. Aí o Marcos, dentro do ônibus, o ônibus balançando, e ele na audiência. Eu até tava em uma audiência, era Ele tá duas vendo na antes da tela, dele. né? Aí ele dentro do São ônibus os dois caras balançando. mais ricos do Rio de Janeiro de audiência. Esses caras são fenomenais. Todas as audiências estão se cruzando, já reparou? É. Sempre estão se encontrando. Monopólio É um total. monopólio. Marcão, Formando cartel. Marcão, manda um cada de audiência dessa pra mim. E ele mandava, infelizmente. Eu representava o Marcos lá em Belo Mas Horizonte. aí veio a né? pandemia. Pandemia, virtual, aí se foi. Que pena, mas eu Vai fazia as voltar, audiências vai do voltar, Marcos. vai é. voltar. Então é isso aí. Agradecer imensamente. Agradecer a você que está nos acompanhando. Não esqueça de seguir o canal, é muito importante para a gente, é importante para a gente dar continuidade. Então, inscreva-se no canal, clica no sininho, tem um sininho aí do lado no YouTube, para quem está assistindo Posso no deixar um YouTube. canal que eu faço parte também? Claro, deve. Ó, rapidamente, eu faço parte, para quem mesmo que não é atleticano, mas quer seguir a gente, que gosta de futebol, segue lá, canal Recanto Galo Doido no YouTube. Recanto Galo Doido. Fica Depois a dica bota aí. aí, Luan. Recanto Galo Doido. Doido. Beleza. É Recanto- o canal do YouTube. É o canal, um canal novo, é de um amigo meu, que é médico, um cara muito bacana, é mastologista, chama Cristóvão. Um grande abraço, Cristóvão. Esse canal Recanto Galo Doido, a gente fala de esporte, temos entrevistas bacanas, tive uma entrevista com o Maurício Corrêa da Veiga sobre a questão da lei do mandante, a questão do SAF agora que está entrando no futebol, a gente vai falar de muita coisa muito bacana, vai lá. Você quer cornetar também, pode entrar lá. Pode. Escreve lá, segue a gente, tá bom? Beleza. Então, agradecer a vocês, curte, compartilha, comenta aí no ao vivo aí, que é importante, a gente não tá acompanhando aqui, mas a gente vai acompanhar, E vai responder também. vamos responder. Quer participar do podcast, conhece alguém interessante para poder participar, entra em contato conosco, será muito bem-vindo ou bem-vinda, se for mulher. Então, agradecer imensamente e deixar aqui as razões finais pro Marcão. Só antes, Rafael. Pessoal, Fala aí, Augusto. comenta. Se você é um profissional que tem boas histórias... Não precisa tem ser uma só do história legal direito, de não. vida, não, principalmente. Qualquer área. profissão. Ou conhece alguém, né? A gente está sempre aberto aí a essa participação, né? Então, seja qual for a área, é muito importante. Razões finais. Razões finais. Orais. Orais ou remissivas, Marcos Cruz? Ó, eu vim só pra tomar, na realidade, um chamate, um Globo Doce, que eu amo aqui no Rio de Janeiro. Um mate gelado com uma limonada, poxa vida. Muito bom, muito bom. Copacabana, Só tem aqui. sensacional, cara. Não tem outro lugar. Se falar que tem, é mentira, tá? Tem que trazer aquele cara do mate lá, dos corredores, lá da Verdade, Justiça do verdade. Sim. Poxa, Sim. eu sou doido pra ouvir ele, cara. Chamar o Eu não Jael, chamar o acreditei. Gil. Dizem que em Belo Horizonte era permitido aquilo. Vendia nos corredores do pastelzinho. Tudo.
Na Justiça do Trabalho de Betim também. Mas na Justiça do Trabalho do Rio, cara, que sensacional. É muito. E esse povo, o que tá roubando da vida, hein, cara, com essa pandemia, né? Tá se virando, né? Passaram, certamente. todos nós, né, passamos, sociedade inteira. Convida aquele cara pra vir cá que ficava vendendo lá, bacana, Uma viu? Bater boa, um papo. chamar o Israel e o Gil. Shalom. Ele passa Fica a dica, vendendo fica a dica. Judeu, judeu? Shalom. Ele é desse tamanho aqui. Israel é uma pessoa querida, o Gil também, todos os outros. a gente gosta Considerações finais, gente. Muito obrigado por ter ouvido essa minha voz muito rouca. Muito obrigado pelo convite a todos aqui. É uma experiência ímpar estar aqui no podcast. Na realidade, podcast de verdade mesmo. Esse é o primeiro que eu participo. Mais entrevistas, mais algum programa diferente, mas o podcast é muito bacana. Uma ideia assim que eu tinha de podcast, eu cheguei aqui, foi bem melhor e foi um bate-papo descontraído. Queria agradecer também a colaboração de todos os amigos que nós temos no campo do direito do trabalho. Dizer que ainda há esperança, a gente não pode desistir. 2022 está aí, consciência, lembrando que é um ano de eleição. Nosso amigo está falando, toma cuidado com aquilo que você vê na rede social, que você vai engolir, filtra primeiro para depois você falar. Procure ter uma decisão judicial. Você que não é do ramo do direito, você não vai saber debater, mas comece com alguém que é do ramo do direito, debata, tem alguma dúvida, pergunte. É muito importante. No mais, que Deus abençoe a todos. Lembrando que nós somos bicampeões brasileiros. Isso aí, saudações do Galo. Né? Saudações do Galo aí, ó. Galo saudações doido. Vascaínas. Sou fã. E acabei de ganhar a camisa do Vasco, tá? Eu esqueci de falar também. Mandar um abraço pro doutor Yuri Pinheiro, que é um juiz também, vai me presentear, já tá com a camisa lá para me presentear. A camisa do Fortaleza. Fortaleza também, tá vendo como é que a gente é? Ele é embaixador do Fortaleza lá em Belo Horizonte. Legal. Você presenteado com essa camisa. Grande abraço, Yuri. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. A gente fica por aqui. Augusto abriu, Augusto fecha. Não, pessoal, Augusto muito obrigado. Moutela na tela. Pô, essa aí ficou bonita, né? Ficou bonito. Pessoal, muito obrigado. Segue lá, resenha.pro. É o nosso Resenha Pro com muito carinho, muito cuidado, com muito respeito a todos os profissionais. E que venham aí mais profissionais para contar boas histórias pra gente. Grande abraço. E agora tchau, a gente tchau. vai fazer que nem Jornal Nacional. Vamos tirar a roupa, vamos fingir que a gente tá falando. Corta assim, coloca o letreiro. Letrinha. Boa noite. eu tô de sunga, ó. Não é sunga. Abraço, pessoal. Beijo.